Presidente do Diretório Municipal do MDB de Teresina, o vereador professor Zé Nito. Vamos fazer um balanço de toda a movimentação política deste ano e falar também da expectativa para as eleições de 2024. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Seja bem, muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Quero cumprimentar a todos que fazem esse sistema o dia e cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento. Aproveitar para desejar um Feliz Natal e que venha um ano de paz para todos nós. Muito obrigado pelo convite. Vereador Zé Nito atua em toda Teresina, naturalmente, mas tem bases mais firmes, históricas, consolidadas na região sudeste. Mora na região sudeste. Que bom. Né? A região sudeste foi que me acolheu, foi onde demos os nossos primeiros passos no movimento social, ao lado de bravos líderes comunitários, aqui em memória é o nosso querido Anselmo Dias, o próprio Dino Pereira, Raimundo Lima e tantos outros. E hoje são mais de 200 lideranças organizadas. Então, no início de 1980, o professor Zé Nito estava naquela região. Inclusive, fui presidente da Associação de Moradores lá no Renascença, por alguns mandatos, e também lecionamos naquela região por muitos e muitos anos. Então, foi onde tudo iniciou. Então, de lá para cá, com as oportunidades que o povo lhe deu de exercer o mandato, o senhor foi construindo marcas de trabalho. A exemplo do Instituto Federal, do campus do IFP, que existe hoje no Disseu. Como é que foi a história para levar aquela estrutura de educação para a Zona Sudeste? Eu agradeço pela pergunta. Em 1992, o então governador Alberto Silva, no seu segundo mandato, construiu, por reivindicações nossas também, o Centro Social do Renascença 2. Juntamente com o conjunto, ele construiu o Centro Social do Renascença 2. E eu fui convidado para ser diretor daquele centro social. Posteriormente, com a nossa amizade com o hoje vice-governador, transformamos aquele centro social em um complexo cultural do Grande Dirceu. Para você ter uma ideia, profissionalizamos mais de 6.000 pessoas de forma gratuita nos mais diversos cursos e depois, juntamente com o hoje vice-governador, que é meu amigo, Temístocles Filho, nós fomos a Brasília. Lembro-me que na época eu era presidente da Fundalerges e lá nós conseguimos passar aquele espaço público para o MEC. E o MEC transformou numa universidade federal, é o Instituto Federal, o IFP, né, lá no Grande Dirceu. Inclusive, agora estivemos recentemente com meu amigo, o deputado federal Marcos Aurélio, que sinalizou no sentido de colocar uma emenda na ordem de R$1 milhão, no sentido de fazer a verticalização daquele instituto para atender uma clientela maior do que atende hoje. Interessante. A Zona Sudeste é a zona mais populosa da capital. Então, é necessário que se aumente a oferta de vagas para a juventude que quer se qualificar, quer aprender uma profissão lá mesmo, naquela região. Exatamente. O Dirceu hoje é uma cidade dentro de uma cidade. E nós temos o orgulho de dizer que participamos de todas as lutas. A luta por implantação de agências bancárias, melhorias em termos estruturais na região, luta pelo nosso teatro, todas as lutas do Grande Dirceu, nós estivemos juntos. E nesse período que eu fui também superintendente da SAAD Sudeste, quase que 2 anos, para você ter uma ideia, foram mais de 50.000 metros quadrados de calçamento. Inclusive o próprio calçadão. Exatamente, o calçadão, nós também temos a nossa participação. Durante o período que estivemos à frente da SAAD Sudeste, fizemos com que obras como a Galeria do Recanto dos Pássaros, que esperava há 10 anos e as pessoas não podiam passar de um lado para outro, fosse resolvido graças à nossa intervenção, à nossa força, e graças a Deus a gente tem essa história. Para você ter uma ideia, com o apoio do então governador Wellington Dias, nós conseguimos recursos estaduais no sentido de que toda a região do Grande Parque Jurema, onde eu resido,
toda a região do Parque Jurema fosse asfaltada. Eu moro ali, próximo à Cavalaria, ao lado dos meus amigos, dos meus vizinhos, meus irmãos. Então, eu sou da região do Dirceu desde 1980. E conseguimos isso também. Todo o Parque Jurema hoje está asfaltado graças à nossa intervenção. Interessante. Quer dizer, mesmo como vereador, tendo acesso ao governo do Estado, o senhor conseguiu trazer essas melhorias para a região do Dirceu. Para o senhor ter uma ideia, nós conseguimos, através do governador do estado, calçamento para as ladeiras lá do Soturno, ali próximo à Fazenda Real. Olha só. Levamos também a academia popular e agora estamos também, através de um esforço muito grande, buscando levar, inicialmente, um trabalho de terraplanagem para todas as estradas da região do Soturno, que hoje estão numa situação precária, aproximadamente 17 quilômetros. E também o governo já sinalizou, hoje nós não fazemos parte da base de alinhamento do senhor prefeito. Esse período que eu falei anteriormente, esses 2 anos, foi quando eu estava na SAD Sudeste, a gente realmente teve essa passagem, mas nós temos, graças a Deus, essas boas amizades, esse bom relacionamento, sobretudo sempre com a mão de Deus e o nosso querido vice-governador com a mão nesse ombro, para que, através do governo do Estado, o próprio vice-governador, a gente possa levar melhorias para quem realmente precisa. Esse é um retrato da nossa história. Professor, há uma divisão administrativa com as SAADs, que são como subprefeituras, tem muitas competências, e a cidade apresenta demandas, limpeza, pavimentação, requalificação de equipamentos públicos. Por que muitas vezes é tão difícil entregar um resultado? A gente vê, às vezes, a cidade mal cuidada, a cidade desorganizada. O que falta? Por que é tão desafiador essa gestão? Rapaz, na minha ótica, falta uma maior capacidade de gestão, com todo respeito. Foi no meu MDB que o atual prefeito foi eleito. Fomos vereador 2 vezes juntos. Participamos de uma campanha iniciando em março de 2020, culminando com a sua eleição. Participei, como eu falei, lá no Grande Dirceu da gestão. Graças a Deus temos um retrato para mostrar o que realmente foi possível fazer, mas infelizmente existe uma lentidão em vários setores. Por exemplo, nós deixamos já praticamente no ponto de execução, inclusive licitada, uma reforma do mercado do Dirceu 1. Sim. O senhor prefeito esteve lá, depois que a gente saiu, com a atual gestão, que a gente manda um abraço, temos o maior respeito, e foi dada a ordem de serviço, e hoje não sei o que acontece, que a coisa não andou. Antes de ontem mesmo, se viu nos meios de comunicações a realidade precária do mercado do Dirceu 1. Com recursos assegurados? Via com Devasp, na ordem de 350 mil aproximadamente. E nós observamos também a Avenida São Francisco. A Avenida São Francisco a gente deixou tudo encaminhado também. Hoje é uma obra também parada. Então existe a questão do lixo, também que a gente vê o clamor da população. Então eu creio e peço a Deus que esse ano as coisas se ajustem, nós estaremos lá na Câmara acompanhando, cobrando, reivindicando, no sentido que a população não sofra tanto. Mas existe realmente uma grande morosidade, infelizmente, e a população sofre com isso. No transporte, sofre na questão de infraestrutura, sofre na questão do lixo. E essas obras, agora, graças a Deus, me parece que a obra do Mercado Dirceu 2 vai finalmente do Renascença 2 vai realmente, finalmente deslanchar. Mas uma obra que se arrasta desde o prefeito Firmino. Na nossa gestão, nós tivemos a coragem de fazermos as reformas necessárias do mercado provisório, ali próximo ao CAIC, fazermos a mudança dos nossos irmãos permissionários e depois iniciamos a obra lá do Mercado do Renascença 2. Mas, infelizmente, a empresa, quando a estrutura estava no ponto de radier,
a empresa desistiu. Se eu não me engano, a empresa desistiu. Eu ia falar o nome da empresa, mas não estou bem lembrado, então, certo é que ela desistiu. Então vem essa burocracia, né? Mas eu acredito nos companheiros que estão lá, no caso lá é a SAAD 2. SAAD Sudeste 2, é uma subdivisão. Nessa é o Marquinhos Costa mais o Alain Brandão, são dois brilhantes vereadores e companheiros. E com fé em Deus, o Renascença 2 vai ter esse mercado, porque realmente é um clamor daquela população. Essa falta de capacidade do senhor pontuou pode ter levado ao seu rompimento com a atual gestão? Isso pesou na sua decisão? Veja bem, eu falo que eu observo uma certa morosidade, mas o fato do professor Zenito ter saído da gestão não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, nós fizemos um grandioso trabalho na região do Grande Dirceu. Quem testemunha é a população. O próprio prefeito tem depoimentos elogiando as nossas ações, a nossa atitude, mas o que levou a esse rompimento foram fatores políticos. Eu acompanho o vice-governador há mais de 30 anos. Fomos nós, eu e Temístocles Filho, que convidamos e conseguimos trazer o doutor Pessoa para o MDB. Demos o sangue, como diz a história, pela sua eleição. E eu participei realmente nesse período. Posteriormente, vêm as eleições estaduais. E eu me mantive firme com Temístocles Filho. Embora ele não fosse candidato à reeleição de deputado estadual, mas apoiei o seu filho, doutor Felipe Sampaio, um brilhante jovem deputado que eu mando meu abraço. Apoiei também o deputado Marcos Aurélio. Isso causa uma certa, um certo descontentamento perante o senhor prefeito, que na época já havia deixado o MDB. E me mantive sempre firme com meu amigo Temístocles Filho, como estou hoje. E isso foi ficando uma situação que realmente o professor Zenito está na Câmara, doutor Pessoa está fazendo aí a administração, a população é quem vai julgar, mas hoje estamos em lados opostos. Então foram esses motivos. O professor Zenito nunca saiu deste alinhamento com Temístocles Filho, que é meu amigo, e doutor Pessoa foi quem saiu do nosso partido e depois, vamos dizer assim, ele gostaria que eu o tivesse seguido. Mas o professor Zenito... O senhor teria que escolher entre doutor Pessoa ou Temístocles Filho. E é uma escolha que toda a sociedade sabe que não pode nem ser colocada em pauta, porque o professor Zenito é um irmão do deputado Temístocles Filho e vamos seguir junto até o dia que Deus permitir. Bom, vereador, agora tem as eleições de 2024. O MDB ainda debate o que vai fazer, se lança um candidato próprio, se indica um vice para Fábio Novo do PT. Como é que o senhor avalia esse cenário atual no partido? Veja bem, eu estive agora com o doutor Paulo Márcio. Ontem e antes de ontem, em reuniões, encontros com amigos, inclusive na Zona Norte, já estivemos no Dirceu, e hoje, agora, há poucos minutos, estivemos lá no HU, participando de uma missa organizada por ele e sua equipe. Então, o doutor Paulo se torna a cada dia não só um amigo, mas se torna a cada dia, ao meu ver, um pré-candidato que cresce, um pré-candidato que é cada vez mais absolvido pela população. E dada a sua competência, sobretudo em gestão e no lidar com o ser humano, ele tem aproximadamente 98%, 99% de aceitação dos funcionários e das pessoas que vão procurar o HU. Ele levou o HU ao patamar de melhor hospital do Brasil. E conforme um raio-x da CGU, Controladoria Geral da União, o HU hoje é a instituição do Brasil em termos de credibilidade, que tem uma credibilidade até mesmo maior do que a própria Polícia Federal, de que Exército
Exército Brasileiro e de que outras instituições. Não é só o fato de ser o melhor hospital do Brasil, não. Ele se tornou uma instituição que hoje é de maior credibilidade no Estado brasileiro. E estavam lá várias figuras, desembarcador, estava o vice-governador, estava o ex-governador Hugo Napoleão. Então, todas essas autoridades têm um bom relacionamento com o doutor Paulo Márcio, é tão tal que ele conseguiu emendas parlamentares de todos os partidos, todos os parlamentares do nosso Estado, e hoje está fazendo uma verdadeira revolução. Então, a tendência de Paulo Márcio é crescer. E, no nosso entendimento, o MDB deve dar essa oportunidade, sem estipular prazo, porque é um partido grandioso, tem uma história bonita, e isso não quer dizer de maneira nenhuma um afastamento do senhor governador, que nos contempla, é nosso aliado, é nosso amigo, é nosso irmão, mas, ao meu ver, não é justo se podar uma candidatura crescente como a de Paulo Márcio. Para o senhor ter uma ideia, sem querer me alongar. Não atrapalharia a pré-candidatura do PT, Fábio Novo? Não existe essa de atrapalhar. Nós vamos ver o Paulo Márcio, vamos ver como é que está o Paulo Márcio em março. É o nosso MDB, entendeu? Isso não quer dizer lá na frente a gente vê quem é que está melhor na fita. Quem é que está melhor na fita? Paulo Márcio tem aproximadamente 62% da população que não o conhece. Não conhece aproximadamente 62% da população. Mesmo assim, ele se aproxima de 10 pontos percentual. Então, ele chega no local e quando ele fala, as pessoas que inicialmente não o conheciam, absorvem o que ele fala e, vendo a sua história, passam a segui-lo. Então, no nosso entendimento, tanto o professor Zenito, como o próprio vice-governador e outros companheiros do nosso MDB, doutor Paulo Márcio deve ter essa chance. Tem um aqui que dá o meu abraço também, mandar para o senador Marcelo Castro, que é o presidente do MDB regional, que tem sido muito sensível e compreensivo, ele não tem em nenhum momento atropelado as coisas. Agora, vereador, algumas lideranças dessa base governista, que tem PT, MDB, PSD, Solidariedade, PSB de bola, né, e outras siglas aliadas, algumas lideranças alegam que o doutor Paulo Márcio, em 2022, ou seja, no ano passado, apoiou candidatos fora desse grupo, votou em concorrentes. Isso também não é um fator que dificulta o consenso? Doutor Paulo Márcio, ele votou na Simone Tebet, do nosso MDB, para presidente. Não votou no Bolsonaro? Da República. Ele afirma, e outra coisa, quem estava lá para contestar o que ele falou? Se na urna entra você e você está ali com a... Votar no sentido de ter pedido então, voto, trabalhado. Não, ele não trabalhou, ele estava numa conjuntura, né? Ele é diretor de um hospital e tudo bem e tal e tal. Se aliou com o senador Ciro em algum momento, por alguma necessidade? Tudo bem, mas isso, de maneira nenhuma, o descredencia a ser um pré-candidato do MDB. Isso não descredencia a ser um candidato do MDB. Pela grandeza, pela organização, por tudo que ele tem feito, não só no HU, mas no seu proceder como cidadão, como pai de família, como um ser humano, o coração que ele tem. Doutor Paulo Márcio, no nosso entendimento, deve ter essa oportunidade que nós, enquanto presidente do MDB, estamos lutando e estamos fazendo tudo para que ele tenha essa oportunidade de se tornar conhecido. Com certeza será um excelente prefeito para Teresina. Para você ter uma ideia, já operou mais de 20 mil corações. Ele tem mais de 50 trabalhos científicos produzidos e publicados em revistas científicas. O doutor Paulo Márcio é essa pessoa que diuturnamente se dedica a salvar vidas humanas. E nós entendemos que ele deve ter essa oportunidade, por isso que estamos lutando. Tem um prazo para o MDB tomar essa decisão, se lança ele ou se já indica o vice para o primeiro turno? Não. Nós queremos que no início do ano, março, fevereiro, janeiro, março, a gente observe a conjuntura, mas que não tenha essa situação de se determinar prazos.
Nós temos até o meio do ano para as convenções. Então vamos deixar o doutor Paulo Márcio levar a sua mensagem no seio da sociedade e lá na frente a gente vê. O senhor acredita que o MDB, depois que decidir, sai unido? Quando decidir, olha, a estratégia para a eleição é essa, sai todo unido? Sim, eu acredito, inclusive quero aqui dizer que no nosso entendimento é perfeitamente natural todos os posicionamentos, inclusive os que já declararam apoio para A ou B, só que deve-se existir um respeito recíproco. Né? Se você tem o direito de já declarar que vai apoiar A ou B, que a gente também, como militante a vida toda desse partido, como presidente do partido, que a gente também tenha esse direito de lutar por uma pré-candidatura de um professor de medicina, um amigo, um cidadão, uma pessoa, um ser humano que só tem feito bem e que está cheio de vontade de trazer esse modelo administrativo de gestão pública que ele fez no HU para a nossa cidade, querida Teresina, que tanto precisa. Ele preenche o perfil qualitativo desejado pelo teresinense hoje? Preenche 100%. É super competente, preparadíssimo. Doutor Paulo, ele é um homem para enfrentar qualquer debate. Hoje, doutor Paulo Márcio é um homem para entrar e sair de cabeça erguida em qualquer ambiente da nossa sociedade, porque está super preparado, está pronto, como ele mesmo diz, ele está pronto para servir a nossa cidade. E ele sente esse chamamento. Eu, nesses últimos meses, me senti mais feliz por ter conhecido de perto e estar convivendo com o ser humano, doutor Paulo Márcio, porque a cada momento ele me causa mais admiração e respeito, pelo coração, pela sensibilidade, pelo amor que ele tem pelo próximo. Ele chega, ele conversa, ele identifica, ele faz aquele diagnóstico, ele interage com as pessoas, e assim é o dia todo deste cidadão. Inclusive o padre hoje, que estava celebrando a missa, pediu em orações por ele, e pediu que todos nós que estivéssemos assistindo, para que ele desacelerasse mais, porque ele não para, ele é uma máquina. Correndo. Ele está aqui, corre ali, atende um, vai, ele atende, ele corre, ele vai. Então, é esse ser polivalente que busca sempre trazer algo de melhor para o seio dos que convergem com ele, da sociedade, e está com esse sonho, essa vontade de ser prefeito de Teresina. Claro, colocar o seu nome à disposição para que a população possa conhecê-lo melhor e avaliar. Para a eleição de 2026, seria importante a presença do MDB na Prefeitura de Teresina? Com certeza. Qual é o partido? Qual é o partido que não almeja o poder? Você é candidato a vereador, a deputado estadual, federal, ou senador, para quê? Você é candidato para chegar ao poder, mostrar o seu trabalho. Eu elenquei aqui algumas coisas que nós conseguimos. Falei em asfalto Parque Jurema, falei em Instituto Federal, falei em luta por teatro, falei em luta por infraestrutura no Dirceu, falei em galeria e calçamento. Se eu não fosse um político com mandato, eu teria conseguido isso? Não, não é que o Zé Nito conseguiu, mas o mandato e as boas intenções e minhas boas relações, sobretudo com o Temístocles Filho, me proporcionaram levar para a minha comunidade isso, sem falar em outras zonas da cidade, sem falar na responsabilidade que o vereador ele trabalha dioturnamente, independente dele ter uma obra específica em determinado bairro. Por exemplo, ontem, quando nós aprovamos um orçamento de 5,5 bilhões aproximadamente, olhando item por item, tintim por tintim, debatendo, analisando, depois nós temos a responsabilidade de fiscalizar. Quando nós estávamos lá, que inclusive derrubamos um veto do senhor prefeito, em relação a um reajuste salarial para os procuradores da Fundação Municipal de Saúde. Exato. Nós estávamos lá, derrubamos esse veto e beneficiamos uma categoria que trabalha incansavelmente na Fundação Municipal de Saúde. Antes de ontem também aprovamos lá
uma melhoria para várias categorias. E quando nós estamos fora da Câmara, fora do gabinete, fora da tribuna, até no recesso, nós estamos muitas vezes distante da nossa casa, dos nossos filhos, mas nós estamos no seio da população, vendo uma galeria, vendo um buraco que abriu na rua, procurando o superintendente da SAAD, fazendo um ofício para o órgão competente e assim por diante. Então, o ente político, bem intencionado, ao meu ver, ele é um instrumento de Deus a serviço da população. E é assim que nós temos agido no decorrer da nossa vida. Veja aqui o nosso Rafael, o nosso governador, o quanto ele tem se destacado, não só aqui, não só nacionalmente, mas mundialmente, pela competência. Eu apoiei para prefeito uma vez o pai dele, que foi deputado federal, o brilhante Nazareno. Veja o nosso senador Wellington Dias, para que maior presente de Deus concedeu um mandato a um senador, que hoje é ministro, da envergadura, do preparo de Wellington Dias, que se destaca hoje também aqui e até fora do nosso país. O nosso querido vice-governador, o Temístocles Filho, que veja como ele está fazendo ao lado da sua esposa, que é prefeita lá de Esperantina, um trabalho que ela chega a 90% de aceitação. Veja como Esperantina hoje é uma outra cidade, é uma outra realidade, está se tornando um ponto, cada vez mais um ponto turístico. Veja o trabalho do Temístocles Filho, quando ele pegou a Assembleia Legislativa, quando ele foi presidente da Assembleia Legislativa, ele trouxe um dos teatros mais bonitos desse país para dentro da Assembleia, ele trouxe o anexo da Assembleia, ele trouxe a Fundação Humberto Reis, ele trouxe a Escola do Legislativo, ele trouxe uma universidade lá para o Dirceu. A TV Assembleia. A TV Assembleia, a TV Rádio Assembleia, a Fundaleste, que eu fui inclusive presidente, hoje ele já luta por um Instituto Federal para a Zona Norte e outro para a Zona Sul. Inclusive, já levou essa pauta para o MEC em Brasília, foi acompanhado, inclusive, do secretário de Educação. Então, é um homem que hoje é um patrimônio da política desse Estado, com a sua luta. Marcelo Castro, que revolucionou, quando foi ministro da Saúde, quantas vidas ele não salvou através de um aumento dos repasses, dos recursos que hoje a saúde do Estado do Piauí recebe por uma ação desse senador. Então, o político bem-intencionado, ele é um instrumento de Deus a serviço da sociedade. Eu sou um teólogo, eu sou um professor. Então, quando eu vejo que as minhas ações conseguiram fazer uma comunidade ou um irmão feliz, eu me sinto feliz naquela ação. Porque ninguém é feliz buscando a felicidade só para si. Você só consegue ser feliz se você levar a felicidade para o seu semelhante. E assim tem sido a nossa vida. Tá certo, muito obrigado. Vereador, professor Zé Nito, do MDB, presidente do Diretório Municipal do Partido aqui na capital, fez um balanço do seu mandato, falou de política, eleições. Queremos agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Jesus ilumine a cada um de nós e que o ano de 2024 seja de paz, de realizações e de felicidade. Muito obrigado pela oportunidade.